Matemática e música. Existe relação entre essas duas disciplinas? Um professor de matemática que não conhece música pode se familiarizar com essas relações e utilizá-las para desenvolver conteúdos e atividades matemáticas? E como a música pode ajudar a dar aulas mais criativas, mais alegres de matemática? É o que veremos aqui em Matemática na Música. Uma das primeiras coisas que se aprende quando se estuda história da matemática é que Pitágoras foi o primeiro a unir matemática e música. Mas eu, como não entendo nada de música, eu vou discutir aqui com o professor Pedro. Pedro é um professor de música aqui da cidade de Piracicaba, não é isso? Tudo bem? Tudo bem, Pedro? Que conexões você vê entre matemática e música? Tem bastante? Você pode explicar a música de uma maneira matemática. E os jovens se interessam por música. Sim, uma coisa pode complementar a outra. E vamos ver se a gente contamina Claro, eles claro. e faz eles apreciarem a matemática a partir da música, tudo Claro. bem? Qual é o melhor ambiente para a gente fazer isso? O ideal seria uma escola, né? Uma escola de música. Então vamos lá, vamos ver e discutir ideias para enriquecer uma aula de matemática a partir da música. Claro. Então vamos lá. O seu nome era Pitágoras e Samos o seu lugar. Sua vida inteira parece lenda, vim aqui pra lhe provar. Foi um sujeito da Grécia que fez tanta peripécia que nem cabe de lembrar. Todo mundo que estudou a história da matemática parte de Pitágoras, né? Conhecido, bom, você se lembra quando você fazia ensino médio ou ensino fundamental, o Teorema de Pitágoras, né? O Pitágoras, ele tinha uma espécie de seita filosófica em que tudo ele explicava através de números. E parece que foi a música a parte forte que levou ele a realmente achar que ele podia explicar todo mundo, todas as coisas do mundo através de música, né? A minha ideia seria assim, o que nós podemos fazer para que aquele aluno, aquele jovem que gosta de música, pudesse com isso também apreciar a música da matemática, né? E vice-versa. Aquele que sabe matemática também aprecia um pouquinho da música. Pra montar um monocórdio, eu vou contar como é que eu faço. Se bem que naqueles tempos não tinha corda de aço, só tinha corda de tripa, esticada numa ripa de madeira do riacho. Esse daqui é o monocórdio inventado por Pitágoras. Primeiro de tudo, ele fez essa caixa aqui. Oca, que nem toca de toco, pica-pau. Depois ele arrumou umas mulheres rendeiras. Moda de esticar esses dois fiozinhos de tripa aqui. Mas bem esticadinho mesmo, né? Por causa que só assim é que ele faz aquela gemedeira, né? E os dois fios com o mesmo som, né? Que nem que eu já disse, né? Olha, um e outro. Igual que nem. E essa de baixo aqui vai ficar desse jeitinho que tá. Sem mudar de nome, de nota, de nada. Esta ele chamou de fundamental. Por causa que era a base. O ponto de referência dele para fazer os carcos. Mas essa outra corda aqui de cima, essa daqui, vai começar a mudar de som, de nome e de nota. Já. Por causa desse trocinho aqui que ele inventou. O tar de cavalete móvel. Que é pra modo de botar por debaixo dessa corda aqui. E que se mexe para as bandas de lá e para as bandas de cá. Para as bandas de lá e para as bandas de cá. Que é pra modo de ir dividindo a corda em diferentes lugares para mudar o som dela. Por causa que se eu colocar o jeguinho aqui, por exemplo, só esta parte da corda aqui é que vai vibrar e fazer som. Então, pra cá, diminui o tamanho da corda. E pra lá, aumente-a. E o som vai mudando. Quer ver? Olha. Então, mostra aqui pra gente, no instrumento, essas relações numéricas que o Pitágoras teria observado no estudo do monocórdio. Tá. O violino, aliás, os instrumentos de corda, ele tem uma estrutura parecida com o do monocórdio, né? Porque ele, assim como o monocórdio, é uma corda estendida, né? No caso são 4. Elas estão estendidas entre dois pontos fixos, um cavalete e uma pestana, né?
Então, a ideia é muito parecida. A diferença é que a gente usa o arco para tocar. Então, eu vou demonstrar mais ou menos a primeira descoberta que ele fez. Tá. A gente conhece as 7 notas musicais, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, partindo desse princípio. E sabendo que essa corda aqui, a mais grossa do violino, que é essa aqui, é a corda Sol. No estudo dele, ele descobriu que ao você dividir a corda no meio, né? Você percutisse a corda, ou a metade que sobrar, ou uma das metades, você ia ter o mesmo som Sol, mas uma oitava acima. Isso quer dizer que você vai percorrer um ciclo de 7 notas. Passa por Sol, todas as notas, lá, volta num Sol. Isso, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Só que seria um Sol bem mais agudo do que aquele Sol. Então eu vou demonstrar agora tocando, que fica um pouco mais claro, né? Esse é o Sol natural da corda. É bem grave, é a nota mais grave do violino, no caso. E dividindo a corda, né? Aí a gente usa o dedo, né? No caso, não é outro cavalete. Pela metade aí, Pela no metade, caso. mais ou menos. Você tem o mesmo som, uma oitava acima. Tá. Então você tem esse aqui. Ok. Então E tem aí, uma relação isso. fracionária aqui. Exatamente. E ele tinha descoberto ainda mais uma relação. Essa parte que sobrou, né? Se ele dividisse mais uma vez essa parte na metade, formando aí 3/4. Ok, tem 3/4 aqui e 1/4 aqui. Isso. E ele ia achar mais uma relação. Essa relação não é mais uma oitava. Ok. Ela é uma quinta daquela outra oitava. Então, Ou na seja, verdade, 5 notas depois daquele depois Sol. daquela oitava. Que nota é essa? Se você contar Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ok. Né? Então você Então, teria isso o vai primeiro dar um- Sol, a primeira metade, que é a primeira oitava, que também é um Sol, e agora? a outra metade. E essa harmonia da relação das frações da música fez o Pitágoras achar que tudo podia ser explicado com números. Isso. Ele poderia, né, fazer a proporção de nota para cada nota, para descobrir como é que era. Agora, essas relações, que são relações de proporcionalidade, né? A gente está falando de frações, mas são relações de proporcionalidade. Elas existem também em outros instrumentos. Existem. Tanto os instrumentos, todos da família de arco, né? Elas são da mesma Ok. princípio, que é o violino, a viola de arco, o violoncelo, o contrabaixo. E você vê essa proporção de outras maneiras também, em instrumentos de sopros e instrumentos de corda percutida, como o piano, só que é um pouco mais diferente. E você pode mostrar com outros instrumentos de corda ainda? Posso, claro. Você dá aula para crianças e jovens. Isso, exatamente. Você faz essa conexão? Ideias matemáticas? Você acaba e música? tendo que usar as ideias matemáticas, mesmo as mais simples, Como frações. como frações ou cálculos simples. Eu tocar, por exemplo, se você contar para mim 4, para você primeiro tocar uma música bem simples, Marcha ao Soldado. Tá. Então, conta para mim uns 4 pulsos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Exatamente. Ou você usar o compasso ternário para fazer uma valsa. Tá bom. 1, 2, 3. Tá, mas 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Só que essa contagem está um pouquinho Defasada, errada. defasada. É. É. Agora, é engraçado, você está falando dessa marcação de tempos, né? Você vê que a minha tentação é usar as mãos como se eu estivesse, né, fazendo o gráfico da música, né? Exatamente. A gente pode falar de gráfico na música, não pode? Pode. Acho que desde a vibração do som que você constrói através de gráfico. Me lembra muito a senoide, que é a Isso. função seno, Isso. que tem como o gráfico de uma onda, né? Isso.
um professor que entenda de música, ele pode enriquecer muito um curso de trigonometria, de funções trigonométricas, fazendo estudo destas curvas que representam uma música. É um bom exemplo. Maravilha. Tudo bem? Professora, o Pedro estava mostrando as relações numéricas que Pitágoras teria observado no monocórdio. E é possível observar essas relações numéricas num outro instrumento? Por exemplo, no piano? Em todos os instrumentos é uma lei fixa, né? Para todos eles. No piano é muito fácil da gente enxergar, nesse piano de cauda, porque nós vemos as cordas mais curtas, que são as notas mais agudas, né? Depois vocês podem ver que a corda é bem curta. Aí, ao passo que eu venho para o mais grave, as cordas já são bem mais compridas, um pouquinho mais grossas, que também isso influencia. O material de que ela é feita, né? O Pitágoras percebeu isso também. E as mais grossas, que são os mais graves, né? Que elas são bem grossas e bem mais compridas. E essa relação, se vocês pegarem uma régua e medir, ela está presente em todas essas cordas. Então, eu posso tocar a mesma nota em várias alturas, né? Então, por exemplo, uma bem aguda, aí uma oitava mais grave. Então, é sempre o mesmo som, só que em alturas diferentes, cada vez as cordas são mais compridas. Então, quanto mais comprido, mais grave. Que nota é essa que a senhora fez? É um Dó. É um Dó. Aquele Sol que ele tirou no violino, é possível tirar aí? Sim. Esse aqui seria um Sol médio. Agora, uma oitava acima. Você podia fazer com o violino? As mesmas? As mesmas. Esse aqui. Exatamente o mesmo. Na época, Pitágoras, ele descobriu essas notas que a gente aprende na escola, ele percebeu nos instrumentos, não? Ele descobriu a relação que existia entre elas. As notas já existiam, o som já existia. O som já existia. Ele descobriu essa relação matemática que existe entre os sons. Pois um cabra que calcula toma 3 coices de mula pra poder achar um dó. Nosso negócio é música e matemática. Eu vim conversar com o professor Pedro Paulo, que além de professor de música, gosta de matemática, que eu sei, né? E verdade. O mestre Mickey é o chefe da bateria aqui da escola. Vamos tentar ver como é que a gente consegue falar um pouquinho da matemática, da música, mas nesse ambiente bonito aqui da escola. A gente pode trabalhar a matemática a partir dos ritmos e desta polirritmia, que é o que acontece numa bateria de escola de samba, que é a mistura de ritmos, mas que não é uma mistura qualquer, é uma mistura que tem um fundamento matemático, né, mesmo que seja intuitivo. A batuta está com você, agora eu sou todo ouvidos, tá bom? Tudo bem. Uma das maneiras da gente entender como que se formam esses encaixes rítmicos que possibilitam a formação desses padrões é a gente entender o ritmo como uma sequência de frações. E se a gente chamar cada batida dessa do bumbo de um inteiro, a gente pode entender a participação sonora da caixa como uma subdivisão deste inteiro em 4/4. Só que isso não forma samba. Então, para essas frações, além de elas se encaixarem ritmicamente, elas também têm um dado cultural. E esse dado cultural que faz com que essas subdivisões rítmicas tenham esse caráter de samba,
tem esse sotaque, vamos dizer assim, musical, é que entram os acentos. Vamos fazer de novo a entrada dos surdos e depois da caixa. Muito bonito. Professora, esse órgão aqui, ele, apesar de ter as teclas que nem o piano, mas ele não tem as cordas do piano que a senhora mostrou, né? Não, o órgão é um instrumento muito antigo e é um órgão mecânico e funciona a ar, né? Quase como um instrumento de sopro? Isso. Ele tem uma porção de tubos, por isso também é conhecido como órgão de tubos. Esses tubos aqui. Isso. A gente pode dizer que cada tubo desse é uma flauta. E... Essa diferença de som tem a ver com esses tamanhos diferentes dos cilindros, né? Dos cilindros. Desses tubos, né? Não só o tamanho, né, o comprimento dele, como a largura, né? Vocês podem ver que tem os tubos mais largos e uns bem largos lá para o final. Esse movimento de ar, né, ele está provocando um volume de ar interno que vai gerar o som. O ar passa dentro do tubo e quanto mais comprido for o tubo, o som é mais grave. Quer dizer, vai ter uma relação proporcional que nem a gente viu ali nas cordas, só que aí a proporção vai ser do volume de ar movimentado dentro do cubo. Isso. O Pitágoras fez essa descoberta também com tubos de bambu que ele assoprou, fez flautas primitivas do jeito que ele pôde fazer. Ele fez essa mesma descoberta que ele fez com cordas, ele fez no tubo de ar. A senhora estava tocando, mas não estava tocando de memória não, né? Não, estava lendo. A senhora estava lendo a partitura. A partitura sempre me intrigou, porque é um sistema de símbolos, parecem hieróglifos, né? Mas que possibilita que uma musicista como a senhora aqui em Piracicaba toque a mesma música do mesmo jeito, provavelmente, que um musicista lá na Finlândia, tá? Sendo que a senhora não está lendo um piracicabês e ele não está lendo um finlandês, né? Qual é a ciência desta linguagem? É um sistema de símbolos, de códigos, mas muito preciso. Sabe por que me chama a atenção? Porque a linguagem matemática também tem essa característica. Todos podem ler. Todos podem ler, é uma linguagem universal. Muitas das dificuldades que os alunos têm em matemática, muitas vezes não é o raciocínio matemático, não é a ideia matemática, não é a situação problema, é a linguagem em que a matemática está sendo expressa. Então, se dá pouca atenção ao trabalho didático de negociar o significado da linguagem matemática, essa linguagem universal. Muitos símbolos da linguagem matemática são tidos como arbitrários, mas na verdade, historicamente, eles foram convencionados, né? Por exemplo, o famoso símbolo da raiz quadrada, ele é uma escrita apressada da letra R, da palavra radix, do latim, mas escrito em letra gótica, então que dá aquela ideia do chapeuzinho. Então, com o tempo, um grande matemático começa a escrever assim, os outros que utilizam o livro dele, e se forma uma convenção numa comunidade, né? Eu acredito que algo parecido aconteceu com a pauta musical. Pitágoras vivia lá nos primórdios, mas tinha imaginação. Inventou o monocórdio para fazer a experimentação e verificar na prática
Por que é que são simpáticas as notas da canção? Bom, Pedro, chegou a hora do nosso balanço, né? É hora da gente pensar sobre as possibilidades de levar tanto a matemática para o ensino da música, como a música para o ensino da matemática. Eu fiquei muito, mas muito motivado mesmo com as possibilidades de, primeiro, me aprofundar um pouco mais, conhecer alguns conceitos, né? Segundo, utilizar isso para ensinar conceitos matemáticos. Eu vi ideias de razão, de frequência, a própria senoide que aparece na vibração das cordas. Eu estou muito motivado a estudar. Então, eu acho que uma sugestão para os professores é pesquisar, entrar em contato, perguntar até para algum aluno que toque música, né, e montar algum projeto, não acha? A música tem em si fortes elementos matemáticos, tanto elementos mais complexos como elementos mais simples ou mais diretamente perceptíveis, como é o caso das frações, como a gente viu, tanto na relação das notas musicais e na formação da escala musical. Você tem frações, também nos ritmos isso ocorre. Então, uma forma de você estabelecer a relação da música com a matemática é o professor investigar mais essa analogia que existe, essa possibilidade de analogia entre a música e os seus elementos sonoros e rítmicos e suas notas musicais e as frações. Eu vi na sua exposição o monocorde um instrumento muito simples. Eu imaginei que seja possível construí-lo em sala de aula junto com alunos, etc. O monocórdio ele é possível de ser confeccionado em sala de aula e não é difícil, mesmo porque você vai precisar do quê? De uma caixa, de um fio flexível que pode ser uma corda de instrumento ou um elástico mesmo e, enfim, fazer ali as subdivisões, né? Então é possível que o professor, usando a sua criatividade, o seu conhecimento, ele consiga estabelecer aí uma série de atividades e um processo de conhecimento relacionando música e matemática. Olha, eu vou dar um depoimento assim, meu, né? Eu fiquei muito motivado com tudo que eu ouvi e vi acontecendo e estou motivado a estudar um pouco mais de música, ver outras relações um pouco mais sofisticadas, que envolve razões, potências. Eu vou procurar pesquisar e temperar um pouco melhor algumas aulas que eu vou dar. Eu acho que o recado para todo mundo é vamos harmonizar essas aulas de matemática um pouco, né? É isso aí. Agora você já sabe que existe uma relação direta entre a matemática e a música. Nesse programa, Bigode, que não entende nada de música, apontou fatos relacionados à história da música e à participação direta da matemática em sua construção. Afinal, tem matemática em toda parte. Antes de encerrar esse programa, veja só uma curiosidade. Este é o músico vietnamita Pen Duc Phan. Ele executa uma canção no dambal. O dambal é um monocórdio vietnamita. O primeiro registro de sua existência data de 1770. O solo de dambal faz parte da música tradicional do Vietnã e é muito popular nesse país. E hoje o dambal está presente em conjuntos de música contemporânea asiática. Nós não podemos afirmar que o dambal tenha se originado a partir do monocórdio de Pitágoras, de que muito falamos aqui nesse programa, embora seja difícil não estabelecer uma relação entre eles. De qualquer forma, é admirável ouvir o monocórdio vietnamita e se deixar levar pelo charme e pela leveza desse instrumento tão simples e ao mesmo tempo tão melodioso.